Então, vamos agora que a gente está unidos, tanto a nível de pensamento, quanto a nível do nosso coração, vamos fazer uma prece, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus que é o nosso Pai, esse Pai que é um Pai de infinito amor e misericórdia, que dá oportunidade a todos os seus filhos de evolução, de alcançar a felicidade, de alcançar o reino dos céus. A nossa eterna gratidão por tanto amor, por tanta misericórdia. A Jesus, o nosso modelo e guia, que possamos, principalmente nos momentos de dificuldade, elevarmos os nossos pensamentos e nos agarrarmos aos seus ensinamentos para suportarmos passar pelas provas e expiações que se encontram no nosso caminho. Aos nossos mentores, que nos protegem, que nos guiam com tanta abnegação, com tanto carinho e paciência, a nossa eterna gratidão. Gratidão por aquilo que já somos capazes de ver e por tantas coisas que ainda não temos capacidade de ver, de sentir, para poder agradecer. Rogamos por todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos nesse instante, rogamos e pediamos que eles possam, Senhor, receber as melhores energias que pudermos emitir e receber sempre também as tuas boas energias, para que tenham força, fé e coragem para suportar também as provas da vida e as expiações. Agradecidos, então, Senhor, nos encontramos e que esse estudo, Senhor, possa sempre ser abençoado por Ti. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Gente, boa noite a todos que foram chegando após, a Miriam, a Maria, eu não vejo todo mundo aqui, Ana Paula Costa, Ana Paula Espinheira, e outros tanto que eu não consigo ver todo mundo aqui, até porque quando o está aqui na tela, eu fico com menor capacidade de ver a quantidade de pessoas. Às vezes a tela muda, mas não muda muito. Boa noite, Glória. Boa noite, a Lígia, que chegou. Desculpa se eu não falei boa noite em nome de outras pessoas. Boa noite, Aninha. Boa noite a todos. Obrigada, Maria. Boa noite. Boa noite. Sintam-se todos abraçados e cheios de boa noite. Boa noite, Carla, Sampa, Clarinha. Eu não sei se a Isabel entrou, mas se ela entrou, boa noite a ela e Ioda, e tantos outros bichinhos, né? O coelhinho da Maria, boa noite. A gente vai chegando devagarinho, como vocês às vezes vão chegando rápido, eu não consigo ver a rapidez quem foi que chegou, tá? Mas boa noite a todos. O capítulo que nos cabe essa noite, como uma reflexão de estudo, é finalmente socorro, né? Então a gente vai ver quantas voltas que a espiritualidade, os trabalhadores do Cristo tiveram que dar. Para quê? Para alcançar a ajuda a Margarida e posteriormente ao Gregório. Então, quantas coisas, né, quantas ajudas foram sendo dadas no meio do caminho, quantas coisas precisaram ser feitas nesse meio do caminho. O lindo de tudo isso é a gente ver que, apesar de todos os pesares, estejamos aonde estivermos, ainda que estivermos no fundo do poço, a presença do Pai está conosco e a ajuda sempre, sempre, sempre estará conosco. Essa misericórdia, esse amor, esse carinho de Deus para com todas as suas criaturas é o que nos fortalece, principalmente nesses momentos difíceis que a gente tem vivido, o que é natural, é um momento de transição, todo momento de grandes mudanças, a gente passa por alguns sofrimentos que são necessários até para a gente se enxergar, para a gente poder modificar aquilo que precisa ser modificado na nossa vida. E feliz daquele que consegue se olhar e ver aquilo que precisa ser mudado dentro de si. Porque a massa em si, se a gente observar, principalmente pelas redes sociais, elas nem sabem que elas têm alguma coisa para mudar. Então, é importante, né? Devemos agradecer a Deus por a gente estar vendo alguma coisa, ainda que seja muito pequena, mas graças a Deus por essa oportunidade de ver os nossos pequenos defeitos, sabemos que são grandes, mas a gente vê os pequenos, pelo menos, para poder ir equacionando, né? Então, finalmente, socorro. Finalmente, o socorro. Então, vamos lá. O mal convertido em bem. É importante a gente compreender a mesma força que a gente emprega para fazer o mal, quando a gente se converte para o bem, ela tem a mesma proporção, só que agora ela está voltada
para o bem. Então, tudo que esses obsessores que estavam obsidiando a Margarida, eles conheciam de magnetismo e que estavam utilizando para o mal, eles agora podem usar essa mesma força chamada magnetismo, que é a força que constrói todo o universo, que o mantém, e, desculpa, eles podem agora usar para fazer o bem. É claro que a gente vai ver que o Saldanha, que é aquele que mais está se enxergando, ele tem dificuldade, né? Ele sabia fazer tudo aquilo, mas voltado para o mal. Ele agora está aprendendo uma porção de coisas. E é assim com a gente também em pequena escala. Quando a gente vai tentando fazer o bem dentro das nossas possibilidades, né? Que a gente vai se modificando, a gente vai tendo dificuldades mesmo, a gente vai vacilando. Mas o importante é a gente não perder o foco. E a gente prosseguir, gente, não perde o foco. Por pior que a vida esteja, por maior número de provações ou de tristezas que vocês estejam vivendo, mas não percam o foco de tentarem serem pessoas melhores. Há poucos dias, né, eu estava assistindo algumas palestras da Lúcia Helena Galvão, que é a filósofa, não é uma filósofa, uma das filósofas da nova Acrópole. A Miriam já botou ali que ela gosta, eu também gosto. Ela falava que a gente tem algumas colocações erradas. Ela estava falando, em geral, quando a gente pergunta para uma pessoa o que ela quer ser, para uma criança, um adolescente, o que você quer ser quando você crescer? Ele vai falar profissões, né? Mas não deve ser esse o móvel do ser humano. É perguntar o que ele quer ser, não o que ele quer ter como ocupação. O que você quer ser? Quer ser uma pessoa mais íntegra, mais branda e pacífica, mais coerente, mais aberta, menos preconceituosa, né? Isso sim deveria ser o nosso objetivo, como seres humanos que somos todos nós sem distinção. Mas, em geral, a gente pensa em ocupações. E o mais triste ainda, isso não é ela que falava, não, agora já sou eu. O mais triste é quando a gente vê as pessoas escolhendo as suas ocupações pelo dinheiro que as ocupações dão. Ah, eu vou ser tal profissão porque eu vou ganhar muito dinheiro. Dinheiro é consequência de trabalho, não pode ser objetivo de vida. Quando ele se torna objetivo de vida, a gente vai viver dentro de uma sociedade conturbada, desequilibrada, materialista, egocêntrica, egoísta, orgulhosa, né? Que é o que a gente está vivendo, individualista, essa sociedade. Por quê? A pessoa só pensa em ganhar dinheiro. Então, como aquele é o objetivo dela de vida, ela esqueceu de moralizar-se, de ser, ela vai passar em cima de muita gente para alcançar o objetivo dela, que é o que a gente está vendo hoje, o panorama da nossa sociedade. Então é hora da gente começar a pensar diferente. Nós que sabemos, nós espíritas, que sabemos que somos espíritos imortais. Nós que sabemos disso. Então, como é que a gente pode buscar só ter uma vida material? A gente tem que buscar desenvolver valores, que é o ser. E, acima de tudo, compreender que há reencarnações. E ponto final. Há reencarnações. O que eu estou fazendo para as minhas próximas reencarnações serem mais amenas? Porque a que está hoje, eu vou poder amenizar muita coisa, mas muita coisa não. Então, plantem as melhores sementes para, na próxima vida, ter uma vida melhor do que foi essa. Com menos problemas, com menos desafios chamados expiação. Ter só as provas que são já necessárias para nos promover, mas não tanto sofrimento mais. E, em cima disso, então, a gente hoje vai falar sobre o mal convertido em bem, que é a dificuldade que a gente tem quando a gente se reconhece e sabe que a gente ainda tem muita coisa de ruim e errado dentro de nós. Quem não é capaz de ver isso? Não é capaz de mudar, a gente só pode mudar aquilo que a gente vê, né? Tanto é assim que, por mais que você fale para um filho, para alguém que você ama muito, que ele está fazendo uma coisa errada, se ele não tiver a menor vontade de ver, as suas palavras vão ser ao vento, literalmente. E aqui quem é mãe, né, sabe disso muito melhor do que eu. Então vamos lá. Conheciam processos de auxílio, iguais àqueles em que funcionávamos e permaneciam informados quanto ao potencial da zona inimiga, do centro da qual poderiam surgir de imediato centenas de adversários em massa contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir um cerco de semelhante raiz. O que acontece? O Saldanha, primeiro, que não sabe muito o que vai fazer, e depois ele diz
que tudo tem que ser feito, como o Gúbio também, com muita cautela, esse Saldanha que vai falar para ele. Por quê? Porque a hora que as trevas descobrissem que o processo de cura da Margarida estava muito perto, eles iam com toda a força atacar a casa de Margarida e todos aqueles que estavam ao redor. Então, era preciso continuar comendo aquele prato de sopa pelas beiradas, para não queimar a língua, e devagar preparando o terreno para a hora que os inimigos das trevas chegassem, todos tivessem condições de permanecer na luz. E assim é com a gente. E assim é com a gente também. Por isso que eu nunca acreditei em melhoras repentinas, de nada, de nada. Porque melhoras repentinas geralmente é fogo de palha. Incendeia, mas daqui a pouco está tudo do jeito que está. Melhor é aquilo que você vem construindo todos os dias na sua vida. Até que chegou um ponto que você está realmente fortalecido para tal. E aí o Saldanha, ele teme tudo isso e explica tudo isso, e o Gúbio também concorda com tudo isso. Então é preciso que se prepare tudo aquilo ali, todo aquele caminho. E aí vai entrar o Gaspar. Lembra do Gaspar? Do atendimento do filhinho, que a gente viu, que estava sendo envenenado e tudo mais. O Gaspar agora também é do bem. E o Gaspar também é inexperiente, também conhece as técnicas do mal, mas não sabe converter aquilo para o caminho reto. A gente é assim. A gente, às vezes, descobre que a gente tem defeito, mas, às vezes, nem sabe o que vai fazer com aquilo. Eu não sei se vocês já se depararam com isso. A gente sabe que o negócio está errado. Agora, como mudar aquilo é o tempo, né? Ouvindo-lhes os pareceres, atentei para a situação de Gaspar, sem dissimular minha justiça. Ah, não, desculpa, o Gaspar é o outro obsessor. O Leôncio é o que a gente viu do filhinho. Vocês já sabem que o pronome, vocês já estão espertos, vocês me corrijam. O Leôncio é o que é do filhinho envenenado. O Gaspar é aquele obsessor que está ali tão mergulhado dentro do processo de obsessão com a Margarida que ele não percebe nada ao redor. Ouvindo-lhes os pareceres, atentei para a situação de Gaspar, sem dissimular minha justificada estranheza. O hipnotizador, de presença desagradabilíssima, vocês imaginam para o André Luiz falar isso, como é que deve ser, né? Pelos fluidos menos simpáticos que emitia, continuava ausente de nossas conversações. O próprio olhar, quase vítreo, aquele olhar que olha para não ver nada, né? Incapaz de fixar-nos, dava ideia de paralisia da alma, de petrificação do pensamento. Então, André Luiz olha para ele, mas com um olhar agora, não só de quem está analisando a situação crítica do Gaspar, mas também com o olhar do que será que pode ser feito pelo Gaspar, que é o último que está faltando ali, né? E é claro que a gente tem preocupação, e ele também teve essa grande preocupação. É típico de quando a gente está bem, o que a gente quer? Que todo mundo fica bem. É típico. Né? Hoje a gente já tem essa coisa. Quando a gente está bem, a gente tem um desejo imenso que todos aqueles que estejam ao nosso redor possam estar tão bem quanto a gente, para ver como a gente já melhorou, né? E se fosse outras épocas, a gente ia pensar assim, o outro nem me importa, é o outro, não é assim? Mas hoje a gente não é mais assim. E aí o Gúbio vai esclarecer o André Luiz. André, há obsessores marcadamente endurecidos, de coração que se petrificam, quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Então, ele estava sob a influência do quê? Do Gregório, lá na colônia dele, né? Então, o coração dele é tão endurecido, né, que se tornou ainda mais, se tornou petrificado sob a influência desses perseguidores. O mal influencia, gente? Sim ou não? Mas e o bem? O bem influencia? Também, né? Então, que nós possamos fazer muito bem para ver se a gente consegue uma boa influência na sociedade. Que a gente possa ser mais compreensivo, mais amoroso, mais honesto. Se é que é possível ser mais honesto, ou é honesto ou não é, né? Porque não tem mais amoroso e mais honesto, ou é ou não é, né? Com relação às virtudes, não tem mais nem menos, ou é ou não é. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem e utilizam-nas como instrumentalidade na extensão do mal que elegeram por sementeira na vida.
Então, se destrói os centros, os chakras, né, que são os centros vitais e que estão no perispírito, logo, logo esse Gaspar, ele está perdendo a autonomia de si próprio, não é assim? Porque na obsessão tem a influência simples, né, obsessão simples, nós temos a fascinação, que é a perda do raciocínio, né, você perde a coerência, e nós temos a subjugação, que é quando a vontade fica enfraquecida e você é comandado. O que eles estão fazendo com Gaspar é isso, de forma que Gaspar execute o serviço automaticamente. Se começa a interferir, a absorver os centros vitais, logo, logo, Gaspar vai ser um futuro ovoide. Lembram ainda das aulas dos ovoides? Né? A intenção é essa mesma. A intenção é essa mesmo. Você vê, Gaspar já está tão alheio a tudo que ele só tem uma ideia. Qual é a ideia? Destruir a Margarida. Não é assim que começa o processo de ovoidização, com uma monoideia? Ele já está mergulhado dentro disso. Então, coitado, precisa de ajuda? Precisa. Então, vamos seguir. Deixa eu ver onde que eu parei. Gaspar encontra-se... Não, é isso mesmo? É. Gaspar encontra-se nessa situação, hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, de ouvir, de sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo a maneira do homem comum, dentro do qual a dilaceração de Margarida se lhe torna a ideia fixa e obcecante. Né? Perdeu a capacidade transitoriamente. Transitoriamente. Porque a gente não perde a nossa liberdade de ação 100%, isso não existe. Mesmo em processos obsessivos gravíssimos, você continua com um percentual de livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é uma lei de Deus. Se a gente perder 100% a capacidade, como é que a gente vai sair daquele estado? A gente não vai. Né? A gente perde um percentual muito grande a ponto do obsessor nos guiar. Pode, né? Como obsessão de subjugação de longa data. Mas a gente não perde 100% da nossa vontade. Ok? Por isso que parte do trabalho é nosso. Foi para todos? Então vamos seguir. Vai continuar os esclarecimentos de Gubbio com relação ao Gaspar. Perfeitamente. O magnetismo é uma força universal, e é mesmo. Nós estamos todos conectados pelo fluido cósmico universal, que é um grande fluido magnético também, tem uma propriedade magnética. Os planetas estão todos ligados por uma força chamada de gravidade, mas também de eletromagnetismo. Né? O eletromagnetismo é a grande força universal que vai agregar e desagregar as moléculas da matéria. Então, o magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditarmos. Por quê? O eletromagnetismo é uma força, ela não tem livre-arbítrio. Nós a utilizamos e fazemos dela coisas boas, por isso que nós somos co-criadores. Nós temos a capacidade, né, de agregar o fluido cósmico universal e construir desde o nosso corpo espiritual até as péssimas construções que são os umbrais que nós fazemos. Mas, quando a gente se tornar um espírito mais evoluído, como o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos poder ajudar a formar planetas, sistemas, galáxias, mas calma aí que estamos um pouquinho longe dessa oportunidade, mas nós temos esse potencial. Que coisa linda, né? Passes contrários à ação paralisante restituí-lo à normalidade, mas tem hora para aplicar esse passe, né? Tal operação, contudo, existe um momento adequado. Há necessidade no feito de recursos regeneradores intensivos, suscetíveis de serem encontrados juntos a serviços de grupo que ele está falando é terrestre, tá? Em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só, quanto necessário. Então, a gente vai ver que o Gaspar vai ser ajudado, mas com um magnetismo animal. Por quê? O magnetismo nosso, humano, né? Humano. Por quê? Porque ele está tão mergulhado naquela monoideia, ele está tão sem sensibilidade para a vida espiritual,
que ele vai precisar de uma coisa muito próxima à matéria da nossa dimensão para poder sensibilizar os sentidos dele. Porque coisas sutis não pegam mais ele, não conseguem mais sensibilizá-lo, não conseguem mais despertá-los. Ok? Tá? Ele precisa verdadeiramente ser sacudido. Como ninguém vai pegar e vai fazer isso nele, porque não se faz, ele vai precisar de um magnetismo mais humano, mais dentro da nossa dimensão material, para conseguir sensibilizar ele, porque ele está muito, muito distante da realidade espiritual. Que coisa triste, né? Pensar que somos seres espirituais, mas o Gaspar está distante da própria realidade, da própria essência dele. Mas, vamos lá. Só um minutinho, gente. Só tirar um negócio aqui. Em resposta a Saldanha, sim, Saldanha, permaneces bem inspirado, né? Porque estava ajudando. Estamos fracos para batalhar em conjunto, né? Porque são poucos, então vai precisar de uma ajuda mais ostensiva. É indispensável que Margarida alcance melhoras positivas antes de tudo. Porque se Margarida não conseguir um mínimo de sustento interior, as falanges do Gregório poderão novamente vencer e continuar o processo obsessivo. Então, a gente vai ver o que vai ser feito com Margarida que vai ajudá-la a se fortalecer. Aguardemos a noite. Até lá, convém guardarmos o ambiente doméstico sem alterações, mesmo porque Gaspar é outro doente, exigindo especial atenção. Traz o veículo perispirítico enfermiço e viciado, reclamando caridoso concurso. Então, a Margarida vai ser ajudada, mas o Gaspar também vai. Olha só, quanta coisa está sendo feita para ajudar a Margarida e depois ao Gregório. Quanta ajuda. E a gente, às vezes, ainda reclama da espiritualidade, ainda tem coragem de dizer que a espiritualidade não está fazendo nada pela gente, né? Que está demorando muito, né? Assim. Mas olha quanto trabalho eles têm para fazer, só para começar a desobsidiar a Margarida e depois ajudar o Gregório. Olha quanta coisa já foi feita. E agora é Gabriel e Margarida, que, né? O Gabriel, agora bem inspirado pelo Gúbio, né, vai fazer um convite à Margarida, que vai ser de suma importância para esse processo da Margarida. Houve uma ideia súbita, me brotou no pensamento. Desde muitos dias estamos atropelados por remédios violentos e medidas drásticas que não te socorreram com a eficiência precisa. Consentes que eu peça em nosso favor o concurso de algum amigo interessado no espiritismo cristão? Né? Olha que maravilha. Margarida aceita tudo que precisava para começar agora a definitivamente quebrar essa obsessão gravíssima que Margarida sofre. Meu caro, conheço suficientemente este capítulo. Se nos dispusermos a lutar abertamente, volta de novo para Saldanha, né? Conservando conosco essa jovem senhora enferma, em padrão físico de menor resistência, o malogro em nossos objetivos de socorro a ela serão questões de alguns minutos. Nos círculos inferiores em que nos encontramos, que é aqui, né? E também é as trevas e aqui, que é onde a gente está, é a treva ainda, né? A maldade é força dominante em quase toda parte, contando com intérpretes que nos vigiam através de todos os flancos, e não nos é fácil escapar. Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir a prudência e a abnegação dos anjos. De outro modo, é perder o tempo e cair sem defesa em perigosas armadilhas da treva. E é verdade que aqui, nessa região onde a gente mora, que a gente habita temporariamente, é onde o mal predomina. Porque o mundo de provas e expiações, que é ainda a nossa casa maior, que é o planeta Terra, é um mundo de provas e expiações que, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, onde vai tratar muitas moradas na casa do meu pai, vai falar justamente que aqui há uma predominância do mal. Então, primeiro a gente tem que se cercar de tudo quanto é jeito, para depois ir no miolo do problema. Porque senão as trevas acabam vencendo a gente. Então, vamos lá.
Ah, sim, replicou o ex-verdugo sorrindo. Inteligência não me falta. Ele não é burro, como o Gregório, muito menos, como todos os que trabalham, né? Leitura idem. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. Faltava-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem no meio de tantos males. Imagina um esfomeado a ouvir discursos. Acreditas que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Claro que não, né, gente? Isso foi precisamente o que me ocorreu. Preocupado com a esposa e a nora, que seria como se fossem as exigências do estômago, né? Desencarnada dos terríveis desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. O benfeitor Gúbio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. Isto para mim bastou a saciedade. Nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Então, o que aconteceu? O Gúbio teve que mostrar para ele que o bem pode resolver tudo aquilo que o mal não é capaz, até porque o mal tem prazo de validade. O mal nasce do homem e com ele morre. O mal nasceu em nós e com ele vai morrer. A única força no universo que é eterna é o bem. O mal tem prazo de validade. Então, eu falo isso de novo para os corações de vocês ouvirem. Olha só, eu vou falar para o coração de vocês agora. O mal tem prazo de validade. Essa loucura que nós estamos vendo no mundo inteiro tem prazo de validade. Acreditem, Deus está no comando de todas essas coisas. É claro que nós precisamos fazer a nossa parte. Não significa porque Deus está no comando de todas as coisas que a gente não vai fazer a parte que nos cabe. Mas acreditem, o mal tem prazo de validade. O mal cansa, a Márcia colocou isso lá no chat para a gente. É verdade. A gente vai ver o próprio Gregório, mais para frente, nos capítulos que estão chegando, que ele está entediado do mal. E é pelo tédio do mal que ele vai ceder. A gente vai ver isso. Né? Então, vamos lá. Muito obrigada, Márcia. Agora, o Leôncio, esse que é do filhinho, que eles ajudaram, porque o menino estava sendo envenenado aos poucos. Eu também não mais posso servir nas fileiras da vingança. Estou farto. Hipotequei aos dois nossa simpatia e prometi-lhes, em nome de nosso orientador, que lhes não faltaria o acolhimento em plano superior. Então, Leôncio já está totalmente esclarecido, vai servir ao bem, e também ele já sabe, né, é André Luiz conversando com ele, que, fim dessa tarefa, eles serão direcionados para um lugar adequado na espiritualidade maior para darem seguimento ao seu processo evolutivo. Não vão ficar jogados por lá para o Gregório fazer deles o que quer. Né? Olha que bacana isso. De novo, só coisa boa. Eu estou enfatizando bem para a gente desenvolver dentro de nós a esperança, gente, que eu sei que os momentos que a gente está vivendo é muito difícil. Então, a gente precisa se segurar no bem para a gente ter coragem de prosseguir com amor nessa jornada. O planeta está em transição, gente. E essa hora é a hora de conflito, de dor mesmo. Mas a gente não pode esquecer que o nosso Pai, que é Deus, ele tem solução para todos os problemas. Porque ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, vamos ter fé. E a prova está nesse livro aí. Esse livro vem em boa hora para os nossos corações. E aí, na casa espírita, eu botei casa espírita, mas naquela época não tinha casa espírita ainda, tá, gente? As reuniões eram feitas no lar de alguém, que tivesse um cômodo lá que pudesse albergar os trabalhos, tá bom? O senhor Silva, dono da casa, acolheu Gabriel e a esposa com inequívocas demonstrações de carinho, e Sidônio, o diretor espiritual, que está desencarnado, dos trabalhos que se realizariam, estendeu-nos os braços fraternais. Então, o Silva acolheu o Gabriel e a esposa, e o Sidônio acolheu o André Luiz, Eloy e o Gúbio. Ok? Lá dentro, 4 cavalheiros e 3 senhoras, os componentes habituais do círculo doméstico,
então eram 7, né? Ao que fomos informados, passaram a trocar ideias com os visitantes, reanimando-os e instruindo-os, até que o relógio iniciasse o momento exato para o serviço da noite. Iria se fazer um serviço de desobsessão para ajudá-los, né? Então, eles já estavam amparados dentro da casa espírita. Eu botei casa espírita, mas não existia casa espírita ainda, tá, gente? Dentro desse lar, onde se realizava o trabalho espiritual, que iria ajudar tanto a Margarida quanto ao Gaspar, que também merece ajuda, também é filho de Deus como nós. E aí a importância, né, da gente se auto-iluminar. Por que eu falo isso aqui? Porque todo mundo, não vou dizer todo mundo não, muita gente queria ser médium, mas não sabe a responsabilidade que é. E muita gente que é médium, não vou dizer todos, não assume a responsabilidade que é a mediunidade. Sem o trabalho de auto-iluminação, a mediunidade é joguete das trevas. Aos médios aqui em plantão, que já fizeram o trabalho, sabem disso. Não é fácil, não, ser médium. É trabalho diário, é trabalho de muito autoconhecimento, de muita reforma íntima, e a gente escorrega, cai, taca a boca no chão, enche a boca de terra, tem que cuspir, lavar, levantar, sacudir a poeira e seguir. É assim que é. Porque nós somos trabalhadores imperfeitos, tentando fazer o melhor que podemos. Mas há muita gente que paralisa, não acha que precisa mais estudar, acha que esse negócio de autoconhecimento e reforma íntima é balela, o negócio é a prática, e não é nada disso. Muito me entristece quando eu vejo trabalhadores que trabalham ou com a mediunidade, ou no atendimento fraterno, seja o que for dentro da casa, né, ou com passe, e falam assim, mas eu já tenho 20, 30 anos de doutrina, eu já sei. Isso me arrepia. Porque nunca a quantidade vai ser qualidade, gente. Se a gente está 20, 30, 40 anos, é o que a gente precisa para ver se a gente amadurece. Mas não significa que está amadurecido e feito. O trabalho é constante de autoiluminação. Para servir de bom instrumento, o trabalho é constante. É constante. Então, muito me entristece quando alguém bate no peito e fala isso, né? Nunca será a quantidade de tempo. Há pessoas que estão há pouco tempo dentro do movimento espírita, estudando o espiritismo, que às vezes sabem muito mais ou praticam muito mais a doutrina do que aquele que está 40, 50 anos dentro de uma casa espírita. Então, nunca se iludam com quantidades. E é isso que vai falar esse ponto aqui, porque eles vão estar falando daqueles médiuns que lá trabalham, mas nem todos, a maioria não estão preparados o suficiente, porque precisa da autoiluminação, que é a parte mais difícil de exercer o trabalho mediúnico, é a autoiluminação. Sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos da ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da Terra, né? Como eu vou levar os ensinamentos ou levar uma espiritualização para a crosta terrestre, para a nossa dimensão, se os próprios trabalhadores, que são os intermediários de tudo isso, eles não estão a fim de fazer a parte que cabe a eles, que é da autoiluminação, né? Efetivamente, encontramos irmãos dispostos ao concurso fraternal, embora, forçoso é dizer, a maioria espere a mediunidade espetacular a fim de cooperar conosco. Querem muitas manifestações, muitos efeitos mediúnicos, mas ninguém quer fazer autoiluminação, só porque a autoiluminação não aparece. A autoiluminação exige um esforço pessoal imenso, e a autoiluminação não promove os louros, né? Tem um pensamento que é da Indira Gandhi, que diz mais ou menos assim, ela é uma estadista, né? Que ela prefere ficar com os trabalhos e deixar os louros para quem precisa. É mais ou menos assim que ela fala. Eu fico pensando, é verdade, que muita gente só quer os louros, mas, na verdade, poucos querem o trabalho. Então, ela diz que ela prefere o trabalho e deixar os louros para os que precisam. Porque tem gente que precisa de ouro, né? Que precisa dos aplausos, dos reconhecimentos sociais.
mas a gente deve precisar do trabalho. E o trabalho de autoiluminação não dá louros. É trabalho só, né? Gúbio e Sidônio, lembra que o Sidônio é o mentor espiritual responsável por aquele trabalho que vai ser executado. Em esforço conjugado, efetuaram operações magnéticas ao redor de Margarida, desligando finalmente os corpos ovoides. Lembra que ela estava ligada por vários ovoides? Então, eles aproveitaram que elas foram lá, foram desligando os ovoides todos, que foram entregues, olha aí o cuidado, né? Foram entregues a uma comissão de 6 companheiros que os conduziram cuidadosamente a um posto socorrista. Então, foi pego aqueles ovoides, foram levados para um posto socorrista, para quê? Para ajudá-los no processo de recuperação do corpo perispiritual na forma humana. Então, foram levados cuidadosamente para os postos, os postos de socorristas. Lembra que todo posto socorrista está ligado a uma colônia espiritual. Então, esses ovoides foram conduzidos até lá, provavelmente para sofrerem futuras reencarnações, que às vezes são muito rápidas, é só para ajudá-los a formar o perispírito novamente, ganhar aquela forma humana que eles perderam, tá? Para que eles possam novamente se tornarem senhores de si, e darem contas, e prestarem contas da sua administração. Porque a nossa administração é a nossa vida, nós temos que prestar conta no final? Temos, todos nós, né? Eles também. Nós temos e eles também. E aí eu já traduzi para vocês o que era aquela força nêurica que vocês devem ter lido e pensado aí, Nirad falar sobre ela, né? Logo após, enquanto a prece e os estudos evangélicos se faziam ouvir, então, olha só, tem prece, tem estudo evangélico, dentro das contribuições do nosso círculo, grande cópia de força nêurica, grande concentração de fluido vital, principalmente também com a ajuda dos médios ali que estão presentes. Então, essa força nêurica, grande parte dela provavelmente resulta do fluido vital dos médios que trabalham ali, com a devida compensação em fluidos revigoradores de nossa esfera, porque o passe na casa espírita é misto, e além, então, do fluido vital dos trabalhadores, também vai se unir o fluido espiritual para quê? Para ajudar tanto a Margarida quanto ao Gaspar. Lembra que o Gaspar precisa ainda de fluidos grosseiros para poder ser sensibilizado e sair daquele processo obsessivo que ele está? Ali é uma obsessão de encarnado para encarnado, que é o que o Gaspar está sofrendo. Então, ele também vai ser socorrido. Foi extraído através da boca, narinas e mãos dos assistentes encarnados. Força essa que Gúbio e Sidônio aplicaram sobre Margarida e Gaspar, no evidente intuito de restaurar-lhes as energias perispiríticas, né? Porque Margarida estava totalmente espoliada pela obsessão. Estava encarnada e espoliada pela obsessão. E Gaspar, que também estava sofrendo uma obsessão de desencarnado para desencarnado, também estava espoliado. Ambos precisavam ser socorridos. E Gaspar, porque para essa obsessão está tão já de muitas datas, de muito tempo, ele já está quase perdendo a forma perispiritual, ele vai receber uma carga desse fluido mais grosseiro, sim, para ele despertar. A gente vê que isso vai acontecer ali. Porque só o fluido mais grosseiro poderia ajudar Gaspar a despertar. É como se fosse um sacode na gente, né? E é um sacode fluídico, né? Ninguém vai pegar o Gaspar, coitado, sacudir ele, mas vai dar uma carga de fluido para ele, né? Abrir os sentidos dele, né? Que a gente fala visão, paladar, olfato, tato, mas enfim, o perispírito é um grande órgão sensorial, ele sente como um todo, e na verdade vai injetar para ele conseguir perceber melhor a realidade espiritual, que ele já perdeu com esse contato. Tá indo, gente? Então, olha que interessante, vai ser dado um choque vibratório no Gaspar, sim, fluido vital com fluido espiritual. Olha que interessante, para dar um sacode no Gaspar, ok? Isso é só para dar um sacode, tá? Ele não vai impregnado com fluido vital ficar no plano espiritual, não. É como se fosse um sacode nele, mas depois isso não vai ficar nele, porque ele não está encarnado, ok?
Olha a nossa responsabilidade. A essa altura, nosso orientador preparou Dona Isaura, uma das médias, senhora daquele santuário doméstico e médium do culto familiar, adestrando-lhe a faculdade de incorporação por intermédio de passes magnéticos sobre a laringe, porque ela ia falar, e em particular sobre o sistema nervoso, para, né, ela não ser afetada com aquelas vibrações grosseiras. Quando a hora de amor cristão aos desencarnados começou a funcionar, os orientadores trouxeram Gaspar à organização mediúnica, a fim de que pudesse ele recolher algum benefício ao contato dos companheiros materializados, né, que a Isaura é a médium que tá encarnada, né, dos companheiros materializados na experiência física, que lhe haviam fornecido energias vitalizantes, tal como acontece às flores que sustentam, sem perceber, o trabalho salutar das abelhas operosas. Então, ele incorporaria na Isaura, que é a média de incorporação, para que com aquele choque que ele ia receber, ele despertasse para as realidades. Ok? Vamos lá? Reparei que os sentidos do insensível perseguidor, quais são os sentidos? Todo, visão, a gente vai falar ali, né? Ganharam inesperada percepção. Visão, audição, tato e olfato foram nele subitamente acordados e intensificados. Parecia um sonâmbulo despertado. À medida que se lhe casavam as forças, as energias da médium, né, porque mais eles foram se estreitando fluidicamente, mais se acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial. Apossando-se vigorosamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, invisível processo de enxertia psíquica, o hipnotizador gritou e chorou lamentosamente. Tá? Enxertia, para quem todo mundo aqui já viu enxerto de planta. Quem não viu, por exemplo, você pega um pé de limão, pega um pé de laranja, tira uma lasquinha de um, de outro, você junta eles para futuramente fazer um pé de uma outra coisa que não vai ser exatamente uma laranja nem um limão, talvez uma laranja muito azeda. Um exemplo, né? Então, eles estavam tão ligados que despertou ele gritou. Por que ele gritou? É como se ele estivesse acordando, assustado de um grande pesadelo, né? Então, ele grita e começa a chorar pela situação dele. O senhor Silva, lembra que é o diretor desses trabalhos, que está encarnado, marido da médium, fez sentir a necessidade de renovação espiritual em edificante lição que nos tocava as fibras mais íntimas, e depois de 60 minutos de exaustivo embate emocional, Gaspar foi conduzido por 2 servidores de nossa equipe ao lugar que lhe correspondia, isto é, a posição de demente com retorno gradativo da razão. Então, foi colhido num posto de socorro também. Ok? Quem o doutrinou ou quem o orientou foi o senhor Silva. Existem os orientadores ou doutrinadores ou esclarecedores na mesa de desobsessão, na mesa mediúnica, e que vão, através de recursos do Evangelho de Jesus, vai ser orientado, vai ser consolado, esclarecido com muito amor. Se não tiver amor, não adianta ter palavras. Quem já trabalhou aqui sabe disso. Tá? Então, vamos lá. Margarida, finalmente. Margarida está, enfim, aliviada. Em pranto, pedia ao esposo agradecesse de viva voz as dádivas recebidas. Então, é uma alma que tem valores, porque a gratidão é própria de uma alma mais evoluída. A pessoa que não tem muita evolução, ela não tem o sentimento de gratidão. É próprio de almas que são conscientes. E passando a entender-se com Sidônio, aceitou a colaboração por 10 dias sucessivos de 12 companheiros espirituais incorporados ao agrupamento destinado a reforçar as atividades defensivas na moradia de Gabriel, de vez que, segundo Saldanha e Leôncio, do dia seguinte em diante teríamos guerra aberta com os assalariados de Gregório, que viriam naturalmente sobre nós, temíveis e insistentes. Então, Sidônio, o mentor espiritual daqueles trabalhos, ele ia conseguir o reforço de 12 companheiros para quê? Para ajudar na proteção do lar da Margarida, para que finalmente o processo obsessivo chegasse ao seu término. Olha quanto trabalho para chegar ao processo de desobsessão. E a gente ainda diz que demora. Então, vamos lá. Acabou. Né?
Então, esse capítulo que fica a lição da perseverança. Aos que sofrem perseguição do mundo invisível, a lembrança de que, se hoje somos vítimas, no passado nós fomos algoz. A lembrança de que, mesmo hoje, na conscientização de que fomos algozes no passado, a misericórdia do Pai é para todos, para as vítimas e para os algozes. E todos nós seremos atingidos de conformidade com a lei de Deus. Que possamos trabalhar sempre com muita força e perseverança em prol ao bem. Porque mais nós teremos méritos, né, para conseguirmos nos libertar das nossas aflições. Aflições todos nós temos, e nesses períodos que nós estamos vivendo, de grande transição planetária, nosso sofrimento será em todas as direções. Serão físicos, por provações físicas, por provações de doenças que poderão nos visitar, por provações emocionais que poderão nos vir até nós e nos deixar com o humor mais variado possível, desde raiva, tristeza, depressão, euforia, ansiedade, e etc, etc. Mas também teremos sofrimentos espirituais, obsessões. Mas vamos agradecer ao Pai a dor que bate à porta, porque a dor é a benfeitora que vai nos deixar um ensinamento se nós tivermos aceitação e vontade de trabalhar para mudarmos. A dor é aquela que vai deixar um grande ensinamento para todos nós podermos nos melhorar, nos reformular, nos modificar como um todo. Então, assim, não é uma apologia à dor, não é isso, mas é um esclarecimento e para todos nós de que a dor é passageira, ela não vai ficar para sempre na nossa vida. E que nós possamos ter fé e acreditar em Deus, na sua misericórdia, em Jesus, o nosso divino amigo e modelo e guia. Pode falar, Márcia. Você falou da dor, eu lembrei uma palestra da Alessandra Furtado. Sim. 2 domingos atrás, falando da dor. Foi excelente a palestra dela, eu recomendo quem puder ir lá no YouTube do grupo. Foi muito boa a palestra dela, muito boa mesmo. Então, a gente aproveita, né, essas colocações da Márcia para a gente reforçar os nossos entendimentos de que a dor não é punição. A dor, ela precisa, em muitos momentos, estar inserida na nossa vida, porque a gente já, em outras ocasiões, negou o convite do amor. Mas que a gente não se negue mais o convite do amor. Que a gente tenha força, fé e coragem para vencer aquilo que é nosso e que é intransferível. E que nós possamos, mesmo a gente estando só numa telinha, mas na medida das nossas possibilidades, auxiliarmos uns aos outros, porque todos nós temos telhados de vidro, todos, sem exceção. Né? A menos que aqui tenha um espírito de uma envergadura maior, que não é do meu conhecimento. Mas se for espírito imperfeito, como eu sou também, a gente tem telhado de vidro. Então, a gente precisa se dar as mãos, se unir, para a gente se fortalecer e suportar a vida. Né? E que tenhamos muita confiança em Jesus, em Deus, que é o nosso Pai, que nós vamos vencer. Bom, diante disso, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, por favor, fique à vontade, senão a gente vai terminar. Obrigada, Marilza. Muito obrigada. Não? Então, gente, que a paz de Jesus, que é o nosso divino mestre, que é o nosso único modelo e guia, possa estar sempre conosco, nos fortalecendo, nos guiando e permeando todos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Muito obrigado, até a próxima segunda, com certeza estaremos juntos, na mesma hora, para quem puder, tá bom? Com certeza. Um beijo grande no coração.